Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos, aqui é o Felipe, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal MS Fé Católica e também no canal Fé Católica, onde esse vídeo também será postado. Bem, hoje eu quero falar da intercessão dos santos, que é fé católica. Nós católicos acreditamos, a Igreja Católica acredita que os santos que estão no céu podem interceder por nós aqui na Terra e que nós que estamos aqui na Terra podemos pedir intercessão daqueles que estão no céu, né? Essa é a fé da Igreja desde os primeiros séculos, desde os primórdios. No entanto, os protestantes não acreditam nisso. Eles não acreditam que os santos do céu podem interceder, muito menos que nós aqui na Terra podemos pedir intercessão de quem está no céu, não é? Para os protestantes, a Igreja Católica teria sido fundada por Constantino, ou em algum momento ali no século IV. Então, para os protestantes, a intercessão dos santos seria uma crença surgida do século IV em diante. Só que isso não é verdade, não é o que a história mostra. Hoje, aqui, recorrendo aos testemunhos patrísticos, eu vou mostrar que essa é a fé cristã desde os primórdios, desde o primeiro século. Se crê que os santos intercedem, que se pode pedir intercessão de quem está no céu. Desde o primeiro século, a igreja acredita na intercessão dos santos. Vou mostrar que é uma doutrina genuinamente cristã e genuinamente apostólica. Então, vamos mudar aqui a cena para poder começar. Eu vou pegar aqui o material que eu preparei, que é o seguinte: eu vou mostrar os testemunhos do século I e século III, testemunhos anteriores a Constantino, que mostram de maneira clara a fé cristã na intercessão dos santos, também nos primeiros séculos. Então, vamos lá. Vou começar com alguns textos, né, dos pais da igreja do século I a III, e eu quero começar com São Clemente de Roma. São Clemente de Roma ele nasceu no ano 35 e morreu em 97 depois de Cristo. Ele foi o quarto papa. Foi papa ali entre 88 e 97 depois de Cristo. Por volta do ano 96, no fim da sua vida, ele escreveu uma carta à comunidade de Corinto. E nessa carta ele escreveu o seguinte, ó: no capítulo 45:8 até 46:1 e depois 1 e 2, depois do 56:1. Ele colocou o seguinte: os que suportaram com confiança herdaram glória e honra, por exaltados, e Deus escreveu no seu memorial pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos? Precisamos apegar-nos a esses modelos. Com efeito está escrito: apegai-vos aos santos, porque aqueles que estão unidos a eles se tornaram santos. Então ele inclui entre os santos os mártires da fé, né? Portanto, supliquemos também nós, pelos que se encontram em alguma falha, a fim de que lhes sejam concedidas moderação e humildade, para que cedo, não a nós, e sim a vontade de Deus. Então, quando nos lembrarmos dele, com espírito de misericórdia diante de Deus e dos santos, nossa oração produzirá frutos e será perfeita. Então, São Clemente diz que quando, né, nos lembrarmos dos pecadores diante de Deus e dos santos, será uma oração frutuosa e perfeita. Ou seja, então ele está falando que a gente tem que se lembrar em oração diante de Deus e dos santos. E entre esses santos, como eu mostrei aqui, como ele mesmo mostra que ele incluiu os mártires, ou seja, inclui os santos que estão na glória. Então, São Clemente está dizendo que a gente tem que lembrar dos pecadores diante de Deus e dos santos, incluindo os santos que estão no céu. Ou seja, pedir intercessão desses santos pela conversão dos pecadores, que é um testemunho claríssimo da fé na intercessão dos santos do primeiro século. Temos ainda Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia, ele nasceu no ano 35 e morreu no ano 107 depois de Cristo. Ele foi discípulo de São João, ele conheceu os apóstolos, assim como São Clemente, que também conheceu os apóstolos. No fim da sua vida, ele foi preso em Antioquia e estava sendo levado a Roma para ser martirizado. No caminho, escreveu cartas para várias comunidades. Uma dessas cartas ele escreveu para a comunidade de Trália, os tralianos, né? Lá pelo ano 107 depois de Cristo. Então, na carta aos tralianos, no capítulo 13, versículo 3, Santo Inácio escreveu o seguinte: meu espírito se sacrifica por vós, não somente agora, mas também quando eu chegar a Deus. E eu ainda estou exposto ao perigo, mas o Pai é fiel em Jesus Cristo para atender minha oração e a vossa, que sejais encontrados nele sem reprovação. Observa que Santo Inácio diz que o espírito dele, a alma dele, se sacrifica pelos cristãos de Trália, os tralianos, não somente naquele momento que ele estava vivo, mas também quando ele chegasse a Deus, quando ele estivesse com Deus lá no céu. Ou seja, Santo Inácio cria que poderia continuar agindo em favor dos cristãos tralianos, mesmo depois da sua morte, mesmo depois que quando estivesse no céu com Deus. Então ele cria na intercessão dos santos, né? Temos aqui também o texto de Santo Irineu de Leão, no Contra Heresias, no livro 2, capítulo 34, verso 1. Ele escreveu por volta do ano 180. Santo Irineu nasceu no ano 130 e morreu no ano 202 depois de Cristo. Foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo de São João. Eu vejo que ele escreveu o comentário que ele faz sobre a passagem lá do rico e do Lázaro. O Senhor ensinou clarissimamente que as almas não só
perduram sem passar de corpo em corpo, mas conservam imutadas as características dos corpos em que foram colocadas e se lembram das ações que fizeram aqui na Terra e das que deixaram de fazer. Então ele acredita na imortalidade da alma e ele acredita na consciência da alma após a morte também. Então, o Santo Irineu acredita que após a morte a alma continua viva e continua tendo consciência do que acontece aqui na Terra. As almas continuam se lembrando do que acontece na Terra e continuam preservando suas faculdades, né? Suas capacidades que tinham quando estavam nos corpos, né? Capacidade de lembrar, mantendo sua consciência, a memória das coisas que aconteceram aqui na Terra, a capacidade inclusive de pedir, né? Em favor de outro. É o que está escrito na história do rico de Lázaro, que repousava no seio de Abraão. Nela se diz que o rico, depois da morte, conhecia tanto Lázaro como Abraão e que cada um estava no lugar a ele destinado. O rico pedia a Lázaro, ao qual tinha recusado até as migalhas que caíam de sua mesa que o socorresse. Então ele usa como fundamento, Santo Irineu, ele usa como fundamento para afirmar isso, a passagem do rico do Lázaro, mostrando que Jesus ele ensinou isso. A consciência da alma após a morte. Né, que a alma após a morte se mantém consciente, preservando todas as faculdades que tinha em vida, todas as capacidades que tinha em vida, suas características. Então ele via aquela parábola, aquela história, né, como realmente um ensino do que acontece após a morte, o estado da alma após a morte. E pelo que parece ele entendia aquela história como realmente uma história retratando realmente a realidade aquilo ali, né? Com a sua resposta, Abraão mostrava conhecer não somente Lázaro, mas também o rico, e ordenava que os que não quisessem para aquele lugar de tormentos escutassem Moisés dos profetas antes de esperar o anúncio de alguém ressuscitado dos mortos. Tudo isso supõe clarissimamente que as almas permanecem sem passar de corpo em corpo, que possuem as características do ser humano, de sorte que podem ser reconhecidas e que se recordam das coisas aqui de baixo, que também Abraão possui o dom da profecia, e que cada um recebe o lugar merecido antes do dia do juízo. Então, Santo Irineu, com base nessa passagem de Lázaro, o que ele conclui? Que as almas após a morte, continuando fora do corpo, elas continuam com as mesmas características que tinham dentro do corpo, as mesmas capacidades. Continuam conscientes, capazes de se lembrar, de saber o que acontece aqui na Terra, e evidentemente capazes também de pedir em favor de alguém que está aqui na Terra, de interceder. Como ele usa a passagem do rico do Lázaro, né? E nós sabemos, na passagem do rico Lázaro, como o próprio Santo Irineu coloca, que o rico pediu a Lázaro, ele pediu a Abraão que mandasse Lázaro para ajudar a ser aliviado dos tormentos da chama. Ou seja, ele pediu a intercessão de Abraão para que Lázaro fosse mandado também a sua família, seus irmãos, né, os irmãos dele, para que eles se convertessem. Então, quer dizer, Santo Irineu, com base nessa passagem, ele está endossando sim a crença na imortalidade da alma, na consciência da alma após a morte. E, consequentemente, por que não, na intercessão dos santos. Temos aqui também Clemente de Alexandria. Clemente nasceu no ano 150 e morreu em 215 depois de Cristo. Lá por volta do ano 198 depois de Cristo, nessa obra Estromata, né? No livro 7, capítulo 12, ele escreveu o seguinte: então ele, o verdadeiro cristão, está sempre puro para a oração. Ele também ora na sociedade dos anjos, como já sendo de nível angelical. E ele nunca está fora de sua guarda sagrada. Embora ele ore sozinho, ele tem um coro dos santos com ele. Então, São Clemente de Alexandria atestava que o cristão verdadeiro ele nunca ora sozinho. Embora esteja fisicamente sozinho, ele ora em comunhão com os anjos e com os santos, mesmo fisicamente sozinho. Então, veja. Então, esses santos que ele está falando que não são santos presentes na Terra, porque senão ele não estaria falando que, embora ele ore sozinho. Se ele está falando embora ele ore sozinho, é porque ele está falando o seguinte: o cristão, embora fisicamente está só, ele tem o corpo dos santos, porque esses santos que estão com ele não estão fisicamente, estão apenas em alma, em espírito. Porque são santos que já estão no céu, na glória. Mas um testemunho em favor da intercessão dos santos. Temos aqui também Orígenes. Orígenes nasceu no ano 185 e morreu em 254 d.C. Na sua obra Da Oração, no capítulo 6, escrita por volta do ano 231 d.C. Olha o que ele escreveu. Mas estes, os cristãos, oram junto com aqueles que oram genuinamente. Não apenas o sumo sacerdote, mas também os anjos que se regozijam no céu por um pecador arrependido, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. E também as almas dos santos já em descanso. Dois casos deixam isso claro. Veja que até aqui Orígenes mostra que ele tinha fé na intercessão dos santos. Os santos que estão na glória intercedem por nós. E ele vai citar dois casos, dois exemplos bíblicos para provar isso. E esses dois exemplos bíblicos são tirados de dois livros deuterocanônicos. Estão na Bíblia Católica e não estão na Bíblia Protestante. Ele vai usar exemplos tirados de Tobias e 2 Macabeus.
O primeiro é onde Rafael oferece seu serviço a Deus por Tobit e Sara. Depois que ambos oraram, a escritura diz: a oração de ambos foi ouvida diante da presença do grande Rafael, e ele foi enviado para curar os dois. E o próprio Rafael, ao explicar sua comissão angelical por ordem de Deus para ajudá-los, diz: mesmo agora, quando você orou e Sara sonora, eu trouxe memorial de sua oração diante do santo. Logo depois, eu sou Rafael, um dos 7 anjos que apresenta as orações dos santos e entram antes da glória do santo. Assim, pelo menos, de acordo com o relato de Rafael, a oração com jejum, esmola e justiça é uma coisa boa. Continuando. O segundo caso está nos livros dos Macabeus, onde Jeremias aparece em grande glória de cabelos brancos, de modo que uma autoridade maravilhosa e majestosa estava sobre ele. E estende a mão direita e entrega a Judas uma espada de ouro, e ali testemunha a ele outro santo já descansando, dizendo: este é que reza muito pelo povo e pela cidade sagrada, profeta de Deus, Jeremias. Pois é absurdo. Quando ele fala ele testemunha de outro santo, é Onias que testemunha ele outro santo, porque na visão está narrado em 2 Macabeus 15, ele vê Onias e Jeremias, dois homens justos no Antigo Testamento que já eram falecidos. Pois é absurdo quando o conhecimento, embora manifestado aos dignos através de um espelho e um enigma para o presente, é então revelado face a face. Não pensar que o mesmo é verdade para todas as outras excelências, que aqueles que se preparam nesta vida de antemão são feitos estritamente perfeitos, então. Talvez não tenha ficado muito bem traduzido, porque esse aqui eu peguei do inglês e traduzi para o português, né? Então, enfim. Mas observa que já dá para perceber que o texto é claro. Origem ele estava na intercessão dos santos, e ele usava Tobias e 2 Macabeus para provar isso. Então ele aceitava esses livros também, como fundamento para a doutrina. Mas o mais importante para esse vídeo aqui é o fato que ele atestava Cristo na intercessão dos santos, e ele viveu no século III. Temos ainda São Cipriano de Cartago, na carta 56, ele escreveu a Cornélio, Papa Cornélio no exílio, a respeito da sua confissão, no capítulo 5 da carta. Ele escreveu isso aqui por volta do ano 248 d.C. São Cipriano nasceu no ano 200 e morreu em 258 d.C. Nessa carta ele escreveu o seguinte: lembremos-nos uns dos outros em concórdia e unanimidade. Vamos, de ambos os lados, sempre orar um pelo outro. Aliviemos os fardos e aflições pelo amor mútuo, para que se algum de nós, pela rapidez da condescendência divina, for o primeiro a partir, o nosso amor possa continuar na presença do Senhor, e nossas orações por nossos irmãos e irmãs não cessarão na presença da misericórdia do Pai. Despeço-me de ti, querido irmão, sempre confidente a Deus. Então ele escreveu numa carta ao Papa Cornélio. São Cipriano diz que o que Deus for o primeiro a partir, ele pede para que aquele que entre os dois for o primeiro a partir, quando estiver diante de Deus, continue intercedendo pela igreja, intercedendo pelos irmãos da fé, né? Ou seja, mais um testemunho da fé na intercessão dos santos. Mas não temos só isso, temos também as atas dos martírios dos séculos 2 e 3, séculos 2 e 3. Documentos que também atestam a fé na intercessão dos santos. Eu vou começar com a ata do martírio de Santo Inácio de Antioquia. Volta do ano 107 d.C., quando Santo Inácio morreu em Marte. Os capítulos 6 e 7. Lá diz o seguinte: ele, que está falando de Santo Inácio de Antioquia, né? Foi assim lançado as feras perto do templo, para que assim, por eles, o desejo do Santo Marte não fosse cumprido. Na verdade, esse templo que está falando aqui deve ser um templo pagão lá em Roma, porque Santo Inácio morreu em Roma, né? De acordo com o que é escrito, o desejo do justo é aceitável a Deus. Ora, essas coisas aconteceram no 13º dia antes das calendas de janeiro, isto é, no dia 20 de dezembro, sendo Súrio e Senécio os cônsules dos romanos pela segunda vez. Tendo nós mesmos sido testemunhos oculares dessas coisas, e tendo passado a noite inteira chorando dentro de casa, e temos suplicado ao Senhor, com os joelhos dobrados, e muita oração, que Ele nos desse a nós, homens fracos, plena certeza a respeito das coisas que foram feitas. Aconteceu que, ao cairmos em breve sono, alguns de nós viram bem-aventurado Inácio de repente em pé ao nosso lado e nos abraçando, enquanto outros o viram novamente orando por nós, e outros o viram ainda cair de suor, como se ele tivesse acabado de chegar do seu grande trabalho e permanecendo ao lado do Senhor. Quando, portanto, com grande alegria testemunhamos essas coisas e comparamos nossas várias visões juntas, cantamos louvores a Deus, o doador de todas as coisas boas, expressando nosso senso de felicidade do Santo Marte. Então, o relato do martírio de Santo Inácio de Antioquia diz que, após a morte de Santo Inácio, né, algumas pessoas tiveram em sonhos, visões de Santo Inácio, rezando, intercedendo pelo povo, pela igreja. Quer dizer, ele intercedendo depois da morte dele. Então, mais um testemunho do ano 107 em favor da intercessão dos santos.
Agora eu quero trazer aqui o Martírio de São Paulo, né? É um escrito apócrifo lá do ano 160, chamado Os Atos de Paulo, e uma parte desse escrito trata do Martírio de Paulo, o Martírio de São Paulo. Então, na parte do Martírio de São Paulo, escrito por volta ali do ano 160, o Martírio de São Paulo, nos capítulos 5 e 6, vai dizer o seguinte: então Paulo ficou com o rosto voltado para o leste, levantou as mãos para o céu e orou por muito tempo. E em sua oração ele conversou em língua hebraica com os pais, ou seja, com seus antepassados. E depois esticou o pescoço sem falar. Enquanto o carrasco especulador cortou sua cabeça, o leite jorrou sobre o manto do soldado. E o soldado e todos os presentes, quando viram isso, maravilharam-se e glorificaram a Deus, que havia dado tal glória a Paulo. E foram contar a César o que havia acontecido. César, que é Nero, né? São Paulo morreu na época do imperador Nero. E quando ele viu isso, enquanto ele estava maravilhado em perplexidade, Paulo veio por volta da hora nona, quando muitos filósofos e o centurião estavam com César, e se pôs diante de todos e disse: César, eis aqui eu, Paulo, soldado de Deus. Não estou morto, mas vivo em meu Deus. Mas a ti muitos males acontecerão, e grande punição ao homem miserável, porque tu derramaste injustamente o sangue dos justos, não muitos dias depois. E tendo dito isso, Paulo se separou dele. E mais Nero, ouvindo isso muito perturbado, ordenou que os prisioneiros fossem soltos e Pátraco e também e Barsabás os que estavam com ele. Então esse texto é um relato do século II sobre como teria sido o martírio de São Paulo. E ele coloca que São Paulo, pouco antes da morte, ele rezou. Em oração ele conversou com seus antepassados. Ele provavelmente rezou pedindo intercessão dos patriarcas da Antiga Aliança, dos antepassados do povo hebreu, dos patriarcas do Antigo Testamento, enfim, profetas do Antigo Testamento. E depois ainda apareceu, depois da morte, ele apareceu o imperador. Para testar que o imperador seria punido pela perseguição. O imperador que é Nero, né? Seria punido pela perseguição que ele fez contra os cristãos lá em Roma. Temos também o martírio de Santa Potamiena em Basilides, que aconteceu ali mais ou menos entre 193 e 211 d.C. Esse martírio está reeditado por Eusébio de Cesareia, que viveu entre 365 e 339 d.C. na história eclesiástica, no livro 6, capítulo 5, do verso 3 a 6. Escrito ali por volta de 324 d.C., quando a obra foi terminada, né? E aqui Eusébio ele relata isso com base na ata do martírio dela, né? O registro é o seguinte: enquanto ela, Potamiena, né, falava, foi proferida a sentença a Basilides. E Basilides, um dos soldados, a tomou e conduziu à morte. E como a multidão se esforçava para incomodá-la e insultá-la com palavras inconvenientes, ele afastava com ameaças e os injuriadores manifestavam para com ela muita piedade e humanidade. Desculpa, eu tô com a minha rinite um pouco atacada aqui hoje. Ela, porém, acolhendo a simpatia que lhe era demonstrada, exortava-o a ser corajoso, dizendo-lhe que reclamaria quando estivesse voltado para junto de seu senhor, e que em pouco tempo lhe retribuiria o que havia feito em seu favor. Seus irmãos, segundo Deus, visitaram-lhe e perguntaram-lhe a causa desse ardor, conversão ao cristianismo. Repentino e extraordinário. Narra-se ter respondido que 3 dias após o seu martírio de Potamiena, Potamiena lhe aparecera durante a noite, pusera-lhe uma coroa na cabeça e havia pedido uma graça ao Senhor, obtivera o objeto do seu pedido e que ele receberia dentro de pequeno prazo. Então os irmãos lhe deram o sigilo do Senhor e no dia seguinte, após ter brilhado um testemunho pelo Senhor, foi lhe decepado a cabeça. Então é o seguinte: Santa Potamiena foi uma mártir e morreu ali por volta do fim do século II, início do século III, ano 200 mais ou menos. E ela, quando estava sendo levada pelo martírio, né, muitas pessoas incomodavam ela, insultavam e tal. E tinha um soldado chamado Basilides, que era um soldado romano, mas ele a defendia dos insultos, dos maltratos da multidão, né? Foi gentil e tal, demonstrou simpatia. E, em troca, Santa Potamiena prometeu que quando ela estivesse junto de Deus, ela iria interceder por ele, né? Em retribuição pelo que ele fez por ela. Por isso, poucos dias depois, esse soldado se converteu, né? E Santa Potamiena apareceu para ele, depois do martírio, apareceu para ele uma visão dizendo que tinha intercedido em favor dele diante de Deus, pela conversão. E ele se converteu, o soldado se converteu, né? E poucos dias depois dessa conversão, esse Basilides também se tornou mártir. Então, um testemunho em favor da intercessão dos santos, mas um testemunho claro, né? A santa, antes do martírio, prometeu que quando estivesse com Deus, intercederia pelo soldado que estava levando ela para o martírio. Depois que ela é martirizada, depois da morte, ela aparece em visão de soldado, dizendo que intercedeu diante de Deus em favor daquele soldado, né?
Isso é muito claro. Temos também o martírio de São Frutuoso de Tarragona, na Acta Frutuoso, livro 1, capítulo 7. Diz o seguinte: também em Tarragona, o bispo Mártir São Frutuoso, na hora do suplício, vendo que muitos fiéis faziam fila e lhe pediam a mesma graça, de que não se esquecesse deles, quando estivesse junto de Deus, falou para todos em voz alta: sim, eu devo ter em mente toda a igreja espalhada pelo mundo, do Oriente ao Ocidente. Então, quando ele estava sendo levado para ser martirizado, as pessoas faziam fila para pedir para que, quando ele estivesse diante de Deus, ele intercedesse pela igreja. E ele prometeu que faria isso. Então, está muito claro da intercessão dos santos. Ano 259 depois de Cristo, mais ou menos. Temos também, por volta do ano 265 depois de Cristo, São Dionísio de Alexandria, numa carta a Fábio, bispo de Antioquia. São Dionísio de Alexandria morreu por volta do ano 265 depois de Cristo. Esse texto é citado por Eusébio de Cesareia, na História Eclesiástica, livro 6, capítulo 41, versículo 1, e no capítulo 42, versículo 5. E diz o seguinte: desse modo, nossos santos mártires, que morreram na perseguição de Décio, entre 249 e 251 depois de Cristo, agora sentados ao lado de Cristo, partícipe de seu reino, que julgam com ele e com ele profere a sentença, tornaram-se os protetores de alguns dos irmãos lapsos que devem prestar contas sobre a acusação de sacrifício, verificando a sua conversão e penitência, considerando que esta poderia ser aceitável àquele que absolutamente não requer a morte do pecador, mas seu arrependimento, e eles os acolheram, congregaram, reuniram e participaram de suas orações e refeições. Então, esse texto de São Dionísio, ele atesta que alguns mártires, após a sua morte, eles se tornaram protetores, ou seja, padroeiros também, né, podemos dizer, daqueles cristãos que continuaram vivos. Eles intercediam em favor dos cristãos que continuavam vivos. E participaram das orações dele, oraram junto com esses cristãos. Então, esses cristãos. Mais um testemunho claro da intercessão dos santos do século III. Mas ainda tem textos também de orações antigas a Maria e aos santos que datam do século III. Temos aqui a mais antiga oração à Virgem Maria que se conhece, né? Que é a oração sob tu presídio. Ela data do século III. Ela diz o seguinte: sob a tua proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita, né? Temos também, por volta do ano 250 depois de Cristo, São Gregório Taumaturgo. São Gregório Taumaturgo nasceu no ano 213 e morreu por volta do ano 270. Lá por volta do ano 250 ele escreveu, né, 4 homilias. Na segunda homilia sobre a Anunciação Santíssima Virgem, ele dirige uma oração a Nossa Senhora. Ele escreve o seguinte: ó: teu louvor, ó Virgem Santíssima, supera todo louvor, por causa do Deus que recebeu a carne e se fez homem de vós. Para ti toda criatura das coisas do céu e da terra, das coisas do céu, coisas na terra e coisas debaixo da terra, oferece a oferenda de honra. Pois tu foste de fato apresentado como um verdadeiro trono querubim, tu brilhas com o próprio brilho da luz nos lugares altos dos reinos da inteligência, onde o Pai, que é sem princípio, cujo poder tu tiveste sobre ti, é glorificado, onde também é adorado o Filho, que geraste segundo a carne, e onde é louvado o Espírito Santo, que efetuou em teu seio a geração do poderoso Rei. Por ti, ó tu que és altamente favorecida, é conhecida no mundo a santa e consubstancial Trindade, junto contigo mesmo. Considera-nos também dignos de sermos participantes da tua graça, perfeita em Jesus Cristo, nosso Senhor, com o qual e com o Espírito Santo seja agora Pai, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Então ele dirige uma oração a Nossa Senhora e pede a ela para que ela interceda. São Gregório reza para Nossa Senhora, para Maria, a Virgem Maria, e pede que ela interceda, né? Para que ele, os cristãos também que estavam ainda em vida, né, naquela época, sejam dignos de participar da graça de Cristo. Um pedido de intercessão de Nossa Senhora. Temos aqui também o relato de São Pedro de Alexandria, que ele orou a São Marcos, pedindo intercessão de São Marcos. Está no escrito Atos de Pedro de Alexandria, né? Escrito por volta do ano 305. Ele escreveu o seguinte: este mártir, para São Pedro de Alexandria, né? O mais constante também insistia com seus assassinos, dizendo: faz o que está prestes a fazer, antes que aqueles que estão me guardando saibam. Mas eles o levaram para um lugar chamado Bucolia, onde o santo São Marcos sofreu martírio por Cristo. Além disso, o abençoado Marte implorou-lhes que lhe permitisse que fosse ao túmulo de São Marcos, por desejar recomendar-se a seu patrocínio. Então, ele queria pedir intercessão de São Marcos, a proteção dele. Mas eles, confusos, olhando para o chão, disseram: faz o que quiseres, mas apressa-te. Portanto, aproximando-se do local do enterro do evangelista, ele o abraçou e, falando com ele como se ainda estivesse vivo na carne, e podendo ouvi-lo, ele orou desta maneira: ó Pai venerável, tu evangelista do unigênito Salvador, tu testemunho da sua paixão,
Provavelmente São Pedro de Alexandria cria na tradição de que aquele cara pelado que aparece no Getsemane, quando tá na tradição de São Marcos, é o próprio São Marcos, né? O cara que aparece coberto apenas por um lenço, tá narrado no capítulo 14 de São Marcos, ou 15, sei lá. Enfim. Provavelmente ele cria que esse rapaz era São Marcos. Tu escolheste Cristo, que é o libertador de todos nós, para ser o primeiro pontífice e coluna dessa sé. A grandeza da graça divina concedeu-me tornar-me mártir de sua preciosa cruz e jubilosa ressurreição, dando a minha devoção o doce e agradável perfume de sua paixão, para que eu pudesse derramar a ele a oferta de seu sangue. Continuando. E porque o tempo de fazer esta oferta é agora imediato, ora por mim para que, com o poder divino me ajudando, eu possa alcançar o objetivo desta agonia em um coração forte e uma fé pronta. Recomendo também ao teu glorioso patrocínio o rebanho dos adoradores de Cristo, que foi confiado ao teu cuidado pastoral. Então, São Pedro de Alexandria pediu intercessão de São Marcos, antes de sua morte, para que São Marcos intercedesse para que ele fosse forte e se mantivesse fiel a Cristo até o momento de sua morte, mesmo no martírio. E pediu intercessão dele pelo seu rebanho. Ele era bispo, pediu intercessão pelo seu rebanho, pelo rebanho que ele iria deixar aqui na terra depois de sua morte, né? Então, um testemunho claro da fé na intercessão dos santos. E tem também aqui São Metódio de Olímpos, que morreu por volta do ano 311 depois de Cristo. Ele escreveu uma oração sobre Simeão e Ana por volta do ano 305 depois de Cristo. No número 14 ele escreveu o seguinte, uma oração dirigida a Nossa Senhora. Saudações para sempre à Virgem Mãe de Deus. Nossa alegria agora é incessante, pois para ti eu volto novamente. Por isso rogamos a ti, o mais excelente dentre as mulheres, que te glorias na confiança das tuas honras maternais, que nos mantenha sempre na memória, ó Santa Mãe de Deus, lembrai-vos de nós. Eu digo que nos gloriamos em vós, que os hinos augustos celebramos. A memória que viverá para sempre nunca se apagará. E também o honrado e venerável Simeão, primeiro anfitrião de nossa santa religião e mestre da ressurreição dos fiéis. Seja nosso patrono e advogado junto ao Deus Salvador, a quem você foi considerado digno de receber em seus braços. Então, São Metódio é que ele pede intercessão de Nossa Senhora e do velho Simeão, aquele que aparece em Lucas 2, né? Na parte ali do versículo 25 e tal, e diz que tinha recebido o Espírito Santo a promessa de que não morreria antes de ver o Salvador, né? É aquele Simeão lá. E aqui São Metódio pede a intercessão de Nossa Senhora e de Simeão. Isso que foi escrito por volta do ano 305 depois de Cristo. Para finalizar, tem também o testemunho das catacumbas e lápides do século III. Sim? Nas catacumbas e lápides do século III são encontradas várias inscrições que testemunham a intercessão dos santos. Né? Era comum naquela época se pedir intercessão dos mártires, se escrever, colocar inscrições em catacumbas, em lápides, né, de mártires, pedidos de intercessão a essas pessoas. Veja, nas catacumbas de São Sebastião do século III tem escrito o seguinte, ó, Paulo e Pedro intercedam por Victor, né? Até aqui a foto, né, que está escrito em latim, né? Paulo e Pedro petit pro Victor, não sei se é assim que pronuncia, que é Paulo e Pedro intercedam por Victor, né? Ou seja, pedindo intercessão São Paulo e São Pedro pelo Papa São Vítor. Isso aqui é data do século III, então foi pedindo intercessão pela alma do Papa São Vítor, já era falecido. Porque São Vítor foi Papa na última década do século II. Então seria um testemunho não só da intercessão dos santos, mas também da prática da oração pelos falecidos, né? Pedindo intercessão pelo Papa falecido. Temos também lápides que foram encontrados com inscrições pedindo intercessão dos mártires. Por exemplo, no Museu Capitolino, lá em Roma, está guardado, né, no Vaticano está guardada uma lápide que contém a seguinte inscrição: Ático, dorme em paz, seguro de tua salvação e pede solícito por nossos pecados. Na catacumba de São Calixto, Vicência pede em Cristo por Febe e por seu esposo. No cemitério de Cordiano consta o seguinte: Sabaço doce alma, pede e roga pelos irmãos e pelos teus. Na Via Salária, cemitério da Via Salária, consta o seguinte: Genciano, fiel, em paz, que viveu 21 anos, 8 meses e 16 dias, que em tuas orações rogue por nós, porque te sabemos em Cristo. No cemitério de São Pânfilo, tá assim: mártires santos, bons, benditos, ajudai Siríaco. Né? No Corpus Scriptorum Latinarum, no livro 5, número 163, não, acho que é 1363, se não me engano. Eu escrevi errado aqui, mas enfim, acho que é 1363. Consta o seguinte: santos mártires. Ou era 1636, acho que eu esqueci, enfim. Não, acho que era 1636, se eu não me engano. Santos mártires, tende em mente Maria, pede por teus pais,
Entendimento de Maria. No Museu de Latrão também tem essa lápide que consta essa seguinte inscrição: pede por teus pais, matronata matrona, ela viveu 2 anos e 52 dias. No cemitério da Via Margarita consta o seguinte: Lucérnio, antes de tempo vieste em paz, tem presentes a nós, teus pais. Nas catacumbas de Priscila consta o seguinte: Anatólio fez ao filho benemerente que viveu 7 anos, 7 meses e 20 dias. Teu espírito descansa em Deus, pede por tua mãe. Essas inscrições de lápides, catacumbas, foi tirado do livro Legítima Interpretação da Bíblia, do teólogo Lúcio Navarro, da página 542. Na descrição tem um link, né? Para você ter acesso a esse livro em PDF. Mas essas lápides mostram claramente como era forte no século III essa fé na intercessão dos santos, né? Então era isso que eu queria mostrar, que são as referências que vão estar na descrição do vídeo. E dá para ver que é claríssimo, nos primeiros séculos, como os primeiros cristãos acreditavam na intercessão dos santos. Século I, século II, século III. Essa é uma doutrina genuinamente cristã, genuinamente apostólica. Que mais uma vez prova que a igreja que Cristo fundou é católica, apostólica, romana, desde o primeiro século. Porque a igreja católica acredita na intercessão dos santos, né? A gente vê desde o primeiro século, desde a época de São Clemente de Roma. Então, daí de duas, uma. Ou isso é a fé apostólica, intercessão dos santos é a fé apostólica, ou a igreja de Conteúdo ainda não era apostólica, porque São Clemente de Roma já testava essa fé na intercessão dos santos. Santo Inácio de Antioquia já testava essa fé no ano 107, mas ele aprendeu com os apóstolos, ele não passou para a fixação no fim da vida, certamente ele já cria nisso antes, né? Então, ou a igreja se corrompeu já não era apostólica, ou isso é a fé apostólica. Como a igreja não pode ter se corrompido não era apostólica? Então, a única conclusão lógica é que essa é a fé apostólica. Essa é a fé que foi professada desde os primeiros séculos por santos, por padres da igreja, por mártires, pessoas que deram a vida por Cristo. Então não pode ser uma heresia inventada nos primeiros séculos, porque é óbvio que também desde os primeiros séculos existiram heresias no primeiro século, né? Heresias dentro da igreja, dentro do cristianismo. Mas nunca um mártir, alguém que deu a vida por Cristo, teria defendido uma heresia. E a gente viu inclusive mártires como Santo Inácio de Antioquia, né? Professando a fé na intercessão dos santos, né? Então, essa é uma doutrina, uma crença genuinamente cristã, genuinamente apostólica. Não, claramente, isso não é uma invenção posterior, depois do século IV. Não, isso existe desde o primeiro século. Essa é a fé da igreja desde os primórdios. Então é isso, né? Espero que tenha gostado. Espero que tenha ficado claro. Se você gostou, dê seu like, compartilhe. Dê seu like no MS Fé Católica, nessa católica, compartilhe. Se inscreve nos dois canais, MS Fé Católica e Ser Católica, né? Ative o sino das notificações sempre ativado, aqui no MS Fé Católica e na Ser Católica também. Me segue no Instagram, @MS Fé Católica, vou deixar o link na descrição. Se inscreva nos outros canais católicos, tem um canal Bate-Papo Católico, do Membro Simplício, que de vez em quando aparece aqui nas lives aqui do meu canal. Tem um canal, tem Informação Católica do Mateus, tem um canal do Robson 2.0, tem o Hora do Macabeus, tem o Ensinado da Daniel Silveira, tem o Cláudio Campos, Estudo da Doutrina Católica, tem comentários bíblicos católicos e vários outros canais. Se inscreva, ajude a divulgar, e é isso, né? Então, paz bem a todos, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei, fico por aqui.